Foi iniciada. Obrigado. Bom dia a todos. Hoje, dia 3 de junho de 2022, 8 horas e 55 minutos, estamos dando início à sessão de julgamento da 9ª Câmara Julgadora. Doutor Ademir Bernardo está presente para fazer a sustentação do contribuinte GSM Brasil Limitada, a IM 4030736. Doutor Walter Carvalho Monteiro Brito é o relator. Passo a palavra ao doutor Walter para fazer um breve relatório dos autos e depois eu abro para a sustentação oral. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Presidente, trata-se de retorno dos autos após o julgamento de recurso especial interposto pela Fazenda Estadual à Câmara Superior de Julgamento, cujo resultado foi pela anulação da decisão da 6ª Câmara de Julgamento, que cancelava os débitos constantes no auto de infração por erro na acusação fiscal, no que tange a terminologia adotada para descrever a infração praticada pelo contribuinte. Eu transcrevo aqui, presidente, vou destacar os pontos que são idênticos, né, os itens 1 e 2 do auto de infração, que é transferência de crédito, né, no topo da acusação, e mais adiante, transferência de saldo credor, e a fiscalização ainda informa que, notificado a apresentar as notas fiscais de transferência para o estabelecimento centralizador, informou por escrito que não houve emissão das mesmas. E aí, continuando aqui no relatório, a questão sobre a sinonímia ou antonímia existente entre as locuções transferência de crédito ICMS e transferência de saldo credor foi superada com a decisão da Câmara Superior, adotando o entendimento pela semelhança entre elas. Assim, resta-nos agora a análise dos demais argumentos mencionados no recurso ordinário florestais. Em breve síntese, a recorrente alega em seu recurso ordinário o seguinte: a ausência de prejuízo ao erário público, vez que se trata de mero descumprimento da obrigação acessória, mas, se assim não for esse o entendimento, aplique-se o benefício do artigo 527-A. E retroatividade da Lei 13.918, cuja publicação ocorreu em 22 de 12 de 2009, vez que os créditos tributários de fevereiro a agosto de 2009 são anteriores à data da vigência da referida lei. Legalidade dos juros previstos na Lei 13.918. A douta representação fiscal opinou pelo não provimento do recurso, com destaque para a reincidência do procedimento considerado como infração nestes autos. Ao relatório, presidente. Obrigado, doutor Walter. Passo a palavra ao doutor Ademir para fazer a sustentação oral. Fique à vontade, doutor. Prezados doutores, bom dia, doutor Walter, mais uma vez, ilustres membros desse colegiado. Tá? Agradeço mais uma vez a oportunidade. E o doutor Walter fez o relatório preciso da acusação fiscal, tá? De que se trata de um problema de mero descumprimento de obrigação acessória, no qual a autoridade fiscal entendeu pela glosa dos créditos. Então, a GSM, né, a recorrente, ela optou pela apuração centralizada do ICMS dos seus estabelecimentos no estado de São Paulo. Apurou-se crédito, saldo credor em um estabelecimento e transferiu-se esse saldo credor para o estabelecimento centralizador. Só que nessa transferência foi registrado o valor do crédito em dia, porém, por um equívoco da própria recorrente, do qual a recorrente reconhece sim, não foi emitida a nota fiscal de transferência desse saldo credor entre os estabelecimentos. Então, esse foi todo o problema trazido e que originou aí a discussão e o presente auto de infração, ou seja, a não emissão de um documento fiscal de transferência de saldo credor entre estabelecimento e estabelecimento centralizador. Tá? A partir desse problema, desse equívoco instrumental, né, o fisco, a autoridade fiscal entendeu por bem glosar o crédito e dizer que o crédito não era válido. E a partir daí surgiu a cobrança dos tributos e dos encargos com multa, do tributo, do ICMS e dos respectivos encargos com multa. Então, nós não estamos falando aqui somente de um descumprimento de uma obrigação acessória que gerou uma multa regulamentar, uma multa por esse descumprimento. Nós estamos falando que, em razão de um problema instrumental, o fisco glosou o direito a crédito da recorrente, ou seja, transferência do saldo credor do estabelecimento para o estabelecimento centralizador, tudo em perfeita consonância com a legislação estadual.
E nós trouxemos, né, no curso do processo, Dr. Walter, aí fazendo um pequeno adendo a brilhante resumo dos fatos que o doutor fez, nós trouxemos uma questão da portaria CAT 115, que a portaria CAT 115, ela, ao regulamentar os procedimentos de revisão dos autos de infração e os procedimentos de qualidade, né, ela indica no seu anexo 2, inclusive, que esse tipo de prática, que é tida como uma infração, né, e é uma infração mesmo, pelo descumprimento da emissão da nota de transferência de saldo credor entre estabelecimentos, demonstrado a não existência do prejuízo do fisco, o que a autoridade fiscal em nenhum momento questionou e disse, olha, não, de fato, não teve nenhum prejuízo. Olha, o crédito, eu não estou discutindo a origem do crédito. Eu só estou discutindo que, em razão dessa falta de emissão de nota, o crédito não é bom. E é isso que nós estamos nos insurgindo contra. O crédito, sim, é bom. Não houve qualquer prejuízo ao fisco. Os valores foram devidamente informados nas guias, tanto é que, por conta disso, que a fiscalização detectou o problema, ok? Então, foi detectado esse equívoco procedimental na falta de nota, mas em que em nenhum momento o direito ao crédito ele pode ser impedido. Então, é isso que nós estamos trazendo aqui a baila dessa... A baila novamente é para essa Câmara Julgadora, para que seja sopesado, né, e avaliado por esse nobre colegiado essa circunstância. Se olha, e no entender da recorrente não é possível e não está previsto na legislação, que olha, eu tenho um crédito, eu tenho um saldo credor válido, eu tenho um saldo credor correto, que por um erro instrumental de não emissão de nota de transferência, ele foi glosado pelo fisco. É isso que nós estamos trazendo aqui à baila desse colegiado para apreciação e que, no nosso entendimento, não cabe na legislação. Inclusive, segundo a própria portaria CAT 115, esse tipo de circunstância, né, demonstrado a ausência de prejuízo do fisco, demonstrada a inexistência, né, de recorrência nesse tipo de prática e, em razão também do tamanho, né, do contribuinte, ele sequer poderia ser objeto de auto de infração. O fisco poderia relevar essa penalidade e prosseguir regularmente, uma vez que o crédito é bom, o crédito existe, o direito a crédito existe, né? E aí trouxemos esse ponto que nós apresentamos aí no nosso recurso. Tem uma outra questão também que a representação fiscal trouxe a respeito da recorrência. E nós tivemos um outro auto de infração, né, do mesmo contribuinte, né, que teve o mesmo contexto fático, no qual o fisco ele autuou, aí sim, por multa regulamentar. Ele disse, olha, o direito a crédito é bom, porém, você não emitiu a nota de transferência, vou lhe exigir aqui a multa prevista no regulamento do ICMS. E naquela oportunidade, o próprio tribunal, esse tribunal administrativo, entendeu, olha, a penalidade foi praticada, vamos relevar a multa, porque a multa era extremamente excessiva e aplicou-se o 527A para redução da penalidade, da multa, né? Esse caso é diferente, porque nesse caso não estamos falando de multa regulamentar, mas sim do próprio direito ao crédito. Então, nesse caso, apesar do contexto infracional, a prática ter sido semelhante, e foi um problema no sistema na época, isso daí a recorrente não se esquiva disso, foi um probleminha no sistema, de fato, teve essa falha procedimental, tá? Mas em razão desse pequeno problema, nós tivemos duas interpretações distintas, uma pela penalidade regulamentar, que foi reduzida por esse tribunal por força do 527A, e a outra, né, que é o que estamos discutindo no presente caso, que é o próprio direito a crédito, né? Então, são essas circunstâncias que trazemos aqui para a questão, para a indicação da representação fiscal, que a própria representação fiscal trouxe, né, aplicou duas interpretações legais distintas, né, e duas penalidades distintas para um fato semelhante. Mas esse ponto, por isso que trouxemos aqui que não há recorrência, não é algo sistematicamente, tanto é que depois disso a empresa nunca mais teve qualquer tipo de infração nesse sentido. Estamos falando de um auto de infração lavrado em 2016 e já estamos agora em 2022, quer dizer, todas as questões procedimentais foram
resolvidas, né? Tudo isso não foi refletido em outros períodos. Então, por isso que trazemos também essa questão da recorrência, né? De que não é um fato recorrente, foram fatos pontuais, resolvidos pela recorrente, né? E que foram totalmente resolvidos, e a própria autoridade fiscal deu tratamento distinto, né? A essas infrações, a essas práticas que infelizmente ocorreram e que a recorrente não nega, tá? A questão dos juros já é de conhecimento já há muito dessa Câmara, e não acredito que não valeria a pena repisar, mas o grande ponto e a grande mensagem que eu trago para esse colegiado nessa sustentação oral é que o direito ao crédito ele tem que ser preservado no entendimento da recorrente, não obstante esse pequeno equívoco instrumental que em nada prejudicou o fisco, que em nada representou o recolhimento a menor, que em nada criou óbice à fiscalização e que em nada também é um procedimento recorrente um procedimento constante da recorrente, tá bom? E reiterado. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade. A recorrente reitera aí o pedido de total provimento ao recurso ordinário, né? Para que seja cancelada toda a cobrança e que seja mantido o reconhecimento do direito ao crédito. Muito obrigado. Obrigado, doutor Ademir. Passo a palavra ao doutor Walter. Fique à vontade, doutor Walter. Obrigado, presidente. Parabéns, doutor Ademir, aí pela sustentação oral. Peço para só que leve em consideração que aqui é um pouco diferente, talvez, do outro julgamento. Tá? Aqui nós temos a questão da Câmara Superior. Okay? Começo o voto assim, presidente. Embora os argumentos não tenham sido apresentados como questões de preliminar e mérito, as análises relativas à retroatividade e à ilegalidade da Lei 13.918, publicada em 22 de 12 de 2009, devem ser julgadas antes do mérito, pois já se encontram pacificadas nessa Corte Administrativa. Pois bem, sobre a ilegalidade dos juros, considerando as súmulas, só fazer um ajuste aqui, presidente, súmulas TIT 10 e 13 desse tribunal, e além disso, não estando presentes os requisitos do artigo 28 da Lei 13.45, Acho que caiu a... argumento de que... Doutor Walter, presidente. só vou pedir para voltar ali. Pois bem, sobre a ilegalidade dos juros, que caiu deu uma travada na transmissão, fazendo um favor. Claro, presidente, claro. Estou voltando aqui ao parágrafo. Pois bem, sobre a ilegalidade dos juros, considerando as súmulas TIT 10 e 13 desse tribunal, e além disso, não estando presentes os requisitos do artigo 28 da Lei 13.457 de 2009, não conheço de tal pedido. E aí eu transcrevo, perdão, presidente, aqui as súmulas TIT 10, 13, parte da Lei 13.457 de 2009, que é o artigo 28. No entanto, sobre o argumento de que o juros da Lei 13... Aqui está correto, presidente, perdão. 1918 não poderá retroagir a data de publicação da lei para alcançar os fatos geradores de fevereiro a agosto de 2009, não assiste razão à recorrente, pois a referida lei, no seu artigo 20, é clara quanto ao marco inicial dos juros, se não vejamos. Aí eu transcrevo o artigo 20, e que diz o seguinte: esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos quanto ao disposto tal, mas somente que aplica aqui a parte da retroatividade. Agora, com relação aos juros, ela entra em vigor na data da publicação e os autos, né, já estão corretos. Porque eu até esclareço o seguinte: ademais, o contribuinte não demonstrou qualquer erro no cômputo dos juros do lançamento. Por isso, eu não estou acolhendo também essa parte, presidente. Quanto ao mérito, analisemos antes a questão da aplicação ou não do artigo 527-A, que eu transcrevo aqui todo o dispositivo, né, e continuo. O benefício previsto no artigo 527-A, transcrito acima, não pode ser concedido, pois, com a decisão da Câmara Superior, ficou pacificado o entendimento de que não há erro de acusação. Corolário disso, a infração imputada e multa aplicada estão em linha com a legislação em vigor. Assim, não havendo mácula no relato, na infração e na multa, o imposto exigido no auto de infração impede a concessão do benefício por determinação expressa da legislação. Por fim, quanto à alegação de falta de prejuízo ao erário estadual, não há como deixar de se curvar, mais uma vez, a decisão da instância superior, que ao decidir que o fenômeno jurídico da subsunção do conceito de fato ao conceito de norma ocorreu
dentro dos parâmetros do artigo 142 CTN, não deixa espaço para qualquer análise do sentido pretendido pela recorrente, ou seja, de que o mero descumprimento da obrigação acessória não afetaria o seu direito à transferência de saldo credor, nas palavras do voto vencedor proferido pelo juiz doutor José Oriovaldo Pérez Júnior, folhas 291. E aí eu peço permissão, presidente, para mencionar aqui o voto da Câmara Superior, que ele é fundamental para esse meu posicionamento. Aqui a palavra do Dr. José Oriovaldo Pérez Júnior. É sabido e consabido que o direito tributário rege-se pelo princípio da legalidade estrita, de modo que a norma individual e concreta deverá descrever perfeitamente o fato jurídico tributário para fins de subsunção à hipótese normativa. Se assim não for, haverá erro de acusação, passivo de anulação ou de cancelamento do lançamento do crédito. A autoridade lançadora, nos termos do artigo 142 CTN, está adstrita ao princípio da vinculação, bem como aos demais princípios constitucionais tributários e ao disposto nos artigos 97, 108, 109, 110, 111, 112 do Código Tributário Nacional, quando da constituição do crédito tributário, para efetiva e escorreita subsunção do fato jurídico tributário à norma geral e abstrata. E ele conclui essa parte dizendo o seguinte: portanto, não há que se falar em erro de acusação, pois na espécie o contribuinte deixou de emitir nota fiscal de transferência de saldo credor, vale dizer, de crédito, para o estabelecimento centralizador, em inequívoca infração ao artigo 98 do inciso 1 do RICMS 2000. Portanto, aí volta ao meu voto aqui. Portanto, não acolho o pedido de falta de prejuízo ao erário paulista com base nos motivos acima. Por essas razões, conheço parcialmente do recurso ordinário para, da parte conhecida, negar-lhe provimento, presidente. É como voto. Senhor presidente, desculpe, posso fazer um apontamento, uma questão de fato? Fique à vontade, doutor. Muito obrigado, doutor Silvio. Doutor, e aí trazendo uma questão de fato importante aqui para a compreensão dessa Câmara julgadora, tá? Doutor Walter e também demais julgadores, no recurso especial foi dado provimento ao recurso da Fazenda para cancelar a decisão que havia sido fundamentada na questão do vício da decisão, no vício formal da decisão, ou seja, a decisão original de segunda instância, ela havia dito que a capitulação da infração não estava adequada, porque saldo credor seria diferente, né, de crédito acumulado. Então, a Câmara Superior, ela se adstreve exclusivamente a cancelar a decisão no seguinte sentido: não houve vício formal, não houve erro na capitulação da infração. O que nós estamos trazendo aqui nessa sustentação oral também, e que isso não foi apreciado pela Câmara Superior, é de que a ausência da nota fiscal de transferência possa ocasionar a glosa do crédito. Eu acredito que esse é um ponto importante para trazer para esses julgadores e que esse ponto, Dr. Walter, com toda a vênia e com todo respeito, ele não foi apreciado pela Câmara Superior. Então, a gente dando um passo atrás para a gente falar, olha, no mérito, a infração, o descumprimento ocorreu. Não houve, de fato, a emissão da nota fiscal de transferência. Esse problema da não emissão da nota fiscal de transferência pode gerar a glosa do crédito? No entendimento da recorrente, não, porque o direito a crédito ele se mantém mesmo com esse problema instrumental. E esse ponto, ele não foi, com toda a vênia, ele não foi analisado pela Câmara Superior. Ele somente foi afastado a questão da fundamentação da decisão com base no vício formal. Muito obrigado. Obrigado, doutor Ademir. Olha, a questão do vício formal, o que acontece? Eu já me manifestei, eu acompanho o doutor Walter no voto, porque o que acontece? Tá? O direito ao crédito existe. Aqui a decisão e nem o Tite, ele nunca nega o direito ao crédito. Direito ao crédito existe. O problema é que a legislação regulamenta o direito ao crédito. Então, você pegar a empresa, ela é centralizadora, a partir do momento que você tem uma centralização de imposto e você opta pela centralização, você tem uma série de regras, entendeu? Então, dentre elas, você tem que, para você lançar aquele crédito em dia, você tem que ter um documento que suporte aquele lançamento, entendeu?
Por isso que não são raros os casos em que você vê esse tipo de conduta sendo apenada como crédito indevido. Por quê? Porque o documento que suporta o crédito, o lançamento de crédito, ele não existe. No caso aqui, a nota fiscal. A transferência, se o lançamento de crédito decorre de uma centralização. Então, o documento que materializa aquela saída, aquela transferência de crédito, ele não existe. Por isso que foi a glosa do crédito. Eu vi em sustentação oral que o doutor Ademir, ele fala, não se discute o crédito, não se discute a legitimidade do crédito. E nem poderia se discutir a legitimidade do crédito. Por quê? Porque a legitimidade do crédito, ela tem que ser analisada lá no estabelecimento que transferiu, e não nesse aqui. Aqui a gente tem que ver a legitimidade do crédito no que diz o aspecto formal. Por quê? Porque se você recebeu transferência de crédito e como centralizador, a primeira coisa que o AFR vai ver é, naquele período, foi saldo devedor? Então, ele poderia receber crédito. Tá bom? Tá bom. Então, a transferência está de acordo com a lei. E qual que é o documento que materializa a transferência de crédito? Não tem esse documento. Ele poderia transferir esse crédito? Poderia receber esse crédito? Não. Por isso que ele foi lá e entendeu e lavrou, e o doutor Walter também entendeu dessa forma, que a infração resta configurada. Por quê? Porque ele não seguiu a norma, entendeu? Então, ele não poderia tomar aquele crédito. Entendeu? Então, assim, eu nem fui... Eu li a defesa, enquanto o senhor estava fazendo sustentação oral, eu li a defesa, li o recurso ordinário, e também eu não vi provas assim. Não vamos discutir aqui mais questão de provas, entendeu? Porque já passou o tempo. Mas, assim, houve transferência do lado de lá, não foi trazido da filial que transferiu os documentos que comprovam que aquela filial foi lá e pegou aquele crédito, transferiu, não se aproveitou daquele crédito. Por quê? Porque quando você faz uma nota fiscal de transferência, você tira aquilo da escrita fiscal da transferida, né? Ou seja, eu não vi isso daí, entendeu? Para provar, assim. Mas como eu tenho que estar limitado àquilo que está escrito nos autos, eu olhei e falei, bom, não está comprovada. E mesmo que tivesse também, não tem como você ultrapassar o requisito formal, entendeu? E foi uma multa formal e que existe imposto. Por quê? Porque, e como diz o doutor Walter, o 527A não poderia ser aplicado, por quê? Porque a conduta, muito embora formal, ela causou prejuízo na medida em que você não seguiu a legislação, tomou crédito e deixou de recolher imposto daquele valor naquele período, né? Razão pela qual o 527A não pode ser aplicado, né? Por isso que, assim, respeito a opinião do doutor Ademir acerca da matéria, mas nesse caso eu manifesto no sentido de acompanhar o doutor Walter. Alguém mais gostaria de se manifestar? Ok. Então, eu vou encerrar os debates e passar a votação. Doutor Ademir, processo da GSM Brasil Limitada, IM 4030736, está encerrado. O recurso foi parcialmente conhecido e, na parte conhecida, foi não provido nos termos do voto do relator, Dr. Walter. Decisão unânime. Agradeço pela presença do senhor, tá?
pela belíssima sustentação oral, muito clara e objetiva, tá? O senhor fica à vontade. Se quiser continuar, temos mais um processo em votação. Se quiser se retirar também, fica à vontade. Okay, muito doutor? obrigado, doutor Silvio. Muito obrigado a todos. Um ótimo dia, ótimo final de semana. Muito obrigado pela Obrigado. Bom oportunidade dia. mais uma vez. Tchau, tchau. Obrigado. Passar o segundo processo da pauta, a IM 413-968, Usina Batatais S.A., Açúcar e Álcool. Doutor Rafael é o relator. Esse processo já havia entrado em pauta, em decisão, em sessão anterior. O patrono, na oportunidade, compareceu, o doutor Cláudio, e pediu para que o processo fosse retirado de pauta, tendo em vista que ele tinha sido... A outorga da procuração tinha ocorrido naquela semana, né? Pediu para ser retirado de pauta de uma sessão, já passaram mais de 2 sessões e foi inserido na pauta novamente. Doutor Cláudio está presente para fazer sustentação oral. Bom dia, Okay. doutor Bom dia. Silvio. Estou Bom presente, dia. sim. Estou à disposição. Tá. Doutor Rafael, passa a palavra ao doutor Rafael e logo em seguida eu abro para a sustentação oral. Fica à vontade, doutor Rafael. Muito obrigado, doutor Silvio. Eu vou ler as acusações aqui para sustentação oral. Item 1. Deixar de pagar o ICMS no valor de R$ 130.599,62, relativo ao período de janeiro a dezembro de 2016, decorrente de operações de saída de mercadorias tributadas obtidas ao fisco e apuradas por meio de levantamento fiscal, realizado com fundamento no artigo 509 do regulamento, conforme demonstrado pelo anexo 5, e quantificadas em R$ 725.553,52. Item 2. Deixar de pagar o ICMS no montante de R$ 163.660,42 no ano de 2016, conforme descrito no anexo 2A, relativo às aquisições de mercadorias e serviços não registradas no respectivo livro de entradas, cuja ocorrência gerar a presunção absoluta de omissão de operações tributáveis realizadas sem o pagamento do ICMS devido sobre o montante real tributável no valor de R$ 909.224,61, de acordo com o disposto no caput do artigo 509-A, inciso 5 do regulamento do ICMS, combinado com o artigo 509 do mesmo diploma. ICMS devido 2% do valor total das operações, dá um montante total de R$ 163.660,32. Item 3. Deixar de pagar ICMS no montante de R$ 4.532,67 no mês de outubro de 2016, por não haver escriturado regularmente no livro de saída, através do SPED, o documento fiscal de sua emissão, número 85176, com data de 25/10/2016, no valor de R$ 64.752,36, relativo a operações e prestações tributadas conforme se comprova pela cópia juntada. Item 4. Acreditar-se indevidamente de ICMS no montante de R$ 1.639,96 no período de janeiro a dezembro de 2016, nas datas e valores especificados no demonstrativo das aquisições de material de uso e consumo com apropriação indevida do crédito, anexo 7, devido à aquisição de material de uso e consumo no estabelecimento. Item 5. Acreditar indevidamente de ICMS no montante de R$ 564.383,69 no período de janeiro a dezembro de 2016, nas datas e valores especificados no demonstrativo das aquisições de produtos e bens derivados do SPED FCCIAP, sujeitos à glosa de crédito de acordo com o artigo 66 do regulamento e decisões normativas 1 de 2000 e 1 de 2001. Anexo 6. Devido à aquisição de ativo fixo não relacionado diretamente com o setor de industrialização, produção e comercialização do estabelecimento. Item 6. Deixar de escriturar no período de janeiro a dezembro de 2016 documentos relativos à entrada de mercadorias no estabelecimento, discriminados no anexo 2A, sendo que já se encontram escrituradas as operações e prestações do período. A contribuinte apresentou a sua defesa informando o pagamento do item 3 do AIM. A decisão monocrática, ela julgou
improcedente o item 2 do auto de infração, o item 4 e parcialmente procedente o item 6. E a referência fiscal apresentou recurso de ofício e a contribuinte apresentou recurso ordinário. É o essencial. Fica à vontade com a instituição oral, doutor Cláudio. Doutor Cláudio, pode ficar à vontade, doutor. Bom dia, doutor Silvio, doutor Rafael, demais ilustres julgadores. Eu vou tentar ser breve, o auto de infração ele é um pouco extenso, são 6 itens, mas basicamente, eu apresentei os memoriais nos autos agora pela manhã, então as últimas páginas do processo vai estar anexados os memoriais, em que vou me basear. Então, se Vossas Excelências puderem dar uma lida, lá tem a sequência lógica do encadeamento da sustentação. O que acontece? A decisão recorrida, ela cancelou parcialmente os itens 1 e 6, totalmente os itens 2 e 4 e manteve o item 5. O recurso de ofício, por sua vez, a representação fiscal concorda parcialmente com a decisão, ela somente impugna o item 2. Ela pede para que seja retornada a integralidade do item 2 da acusação fiscal, concordando com a redução dos itens 1, com o cancelamento do item 4 e com a redução do item 6. Então, não há litigiosidade com relação à decisão de primeira instância quanto às reduções aqui proferidas do item 1, do item 6 e o cancelamento absoluto do item 4 também houve concordância da representação fiscal. Então, primeiro eu vou traçar os motivos pelos quais a parte entende que o recurso de ofício não deve ser provido relativamente ao item 2. Está lá nas páginas 2 dos memoriais. O que acontece? O item 2... No item 2, houve um levantamento fiscal onde se apurou suposta ausência de recolhimento do ICMS em decorrência de notas fiscais de uso e consumo que deram ingresso no estabelecimento da usina e que não houve escrituração regular. Já de início, excelências, em que pese o fisco, a representação fiscal, pleitear o retorno integral dessa acusação fiscal, na verdade, o fiscal autuante, nas folhas 8.160, em sua manifestação, ele já falou, mais de 50% desses documentos não escriturados não é de conhecimento do contribuinte e os próprios emitentes já reconheceram que, enfim, que foram equivocadamente emitidos e que desconhecem esses documentos fiscais. Então, lá nas folhas 8.160, o próprio fiscal autuante já reduz o montante do tributo original de 130... Deixa eu só confirmar o valor original aqui, segundo o auto de infração. 163.660 para 75.574,33. Isso está expressamente constante nas folhas 3, está inclusive o trecho da manifestação do fiscal autuante, onde ele conclui, portanto, a base de cálculo anteriormente mencionada de 909.224 passará, a partir da devida dedução, ser 419, cujo ICMS monta 75.574,33. Então, o recurso de ofício da representação fiscal, essa questão, inclusive, foi omitida. Ela pede para retornar integralmente, quando, na verdade, nem integralmente não pode. Seria o caso, eventualmente, caso fosse procedente a alegação, reduzir o item para 75.574,33, conforme a manifestação do próprio fiscal autuante assim concluiu, nas folhas 8.160. Mas, com relação ao mérito propriamente dito, o que disse a decisão recorrida? Ela entendeu que jamais poderia ser realizado um levantamento fiscal por omissão de saídas se
as mercadorias, os 400 mil mantidos aí como não escriturados, que na verdade foram escriturados extemporaneamente, conforme eu vou passar a descrever no item 6, se esses itens tivessem a ver com o fato gerador da empresa, que é a saída de açúcar, álcool e energia elétrica. Então, ela adquiriu material de escritório, enfim, vários itens de uso e consumo. Isso não pode configurar fato gerador por omissão de saídas, conforme bem decidido na decisão de primeira instância. Então, houve aí um equívoco interpretativo no levantamento. Fora isso, no mesmo período de 2016, houve um levantamento fiscal quantitativo do item 1, analisando as saídas totais do açúcar e do álcool, e no mesmo exercício também houve esse levantamento por ausência de escrituração das entradas. Então, sucintamente, com relação ao item recorrido no recurso de ofício, entendemos que deve ser mantida a decisão, porque se tratam de bens de uso e consumo e não poderiam jamais servir de base imponível tributável para fins de ausência de saída sem nota fiscal, até mesmo porque já houve o recolhimento do imposto na entrada, a empresa não tomou esse crédito e ainda assim houve a escrituração extemporânea de todas essas 104 notas fiscais. Então, esses são os motivos pelos quais o contribuinte entende que deve ser mantida a decisão de primeira instância e negado provavelmente o recurso de ofício. Quanto ao recurso ordinário do contribuinte, eu vou ser bem sucinto. Com relação ao item 1, já houve a redução dos montantes do açúcar. A própria manifestação fiscal concorda com a decisão, então não é objeto de questionamento. E o etanol, que houve a diferença, o contribuinte entende que não foi levado em consideração o consumo próprio. Então, esse item 1 basicamente já houve a redução, então eu não vou tratar de maneira comedida aqui na sustentação oral por conta do tempo. Com relação ao item 5, que está na página 4 dos memoriais, esse sim trata da glosa de créditos de ICMS, que foram apurados 1,48 avos ao mês, controlados no CIAP, pelo fundamento da Fazenda, muito bem lido pelo Dr. Rafael, de que se tratariam de ativos fixos não relacionados diretamente com a produção, comercialização e industrialização do estabelecimento. Então, veja bem, a própria capitulação já entende que é ativo fixo. Ela só fala, esse ativo fixo não está direcionado à produção. Só que, para enfrentar esse questionamento, o contribuinte produziu nos autos um parecer técnico contábil, onde ele segregou, o perito segregou o que dá direito a crédito, do que não dá, o que é superior a 1 ano, sofre desgaste bem superior a 1 ano, e o que não. E aí resultou no reconhecimento legítimo de um crédito no importe de R$ 462.696,58, segundo o laudo pericial, e um imposto indevidamente creditado de R$ 101.690,11, cujo valor o contribuinte fez o estorno nas dias e recolheu conforme os comprovantes juntados aos autos. Pois bem, a questão é basicamente técnica e tem a ver com a prova, com a verdade material e com a prova documental. O laudo apresentado, nobres julgadores, eles demonstram especificamente todos os itens com identificação fotográfica e explicando o uso efetivo de cada item no processo produtivo da empresa, sua acoplação ao maquinário industrial principal. Então, por exemplo, existem lá bens como camisa de ferro fundido, que é acoplado na moenda, rodete e flange de aço, que fazem a moenda da usina se movimentar, que foram ignorados pelo auto de infração. Esses bens são essenciais à produção industrial e não são, conforme abordado no auto de infração, dissociados da fabricação. E vai além, ele traz fotografia de eixo forjado, identificado nas folhas 8010, que é responsável pelo acionamento da moenda. Então, ele identifica um a um os itens que dão direito a crédito, justificando o motivo pelo qual eles dão direito a crédito e demonstrando sua funcionalidade dentro do processo produtivo. Então, dentro
do que o laudo pericial apresentou nos autos, o contribuinte entende que o valor de R$ 462.696,58 de crédito tomado é legítimo. E o restante já foi estornado em dia. Saliento, excelências, que a representação fiscal ela tenta desqualificar a prova material apresentada ao fundamento de que ele foi apresentado somente na defesa. Se fôssemos partir desse pressuposto, nenhuma prova pericial produzida no Brasil seria válida e todos os autos de infração seriam legítimos. Na época, o contribuinte entendeu que estava com a razão, tomou esse crédito com base numa interpretação própria. Veio o Estado, contrapôs esse fundamento, o contribuinte apresentou a prova. Então, o fato de ter sido produzido após o auto de infração em nada desnatura a qualificação legal de prova, né? E, além disso, encerrando, nós citamos aí nos memoriais a resolução do Conselho Federal de Contabilidade, que qualifica as peças e ferramentas e equipamentos de reposição como ativo imobilizado, desde que elas sejam utilizadas, né, acopladas no ativo principal, e a ele confira uma vida útil superior a 1 ano. E também trouxemos aí a resposta à consulta tributária, número 17.825 de 2018, onde a própria administração tributária paulista conclui que se ocorrer a reforma ou a substituição de uma peça significativamente importante, como foi demonstrado no laudo pericial, o custo das melhorias realizadas nesse ativo deverá ser imobilizado para posterior depreciação ou amortização. Então, veja bem, a empresa conseguiu demonstrar, com base na prova pericial, a legitimidade parcial do crédito tomado. Então, pedimos vênia para que seja revisto o posicionamento, com base na verdade material, deste item 5 e dado provimento ao recurso ordinário. Finalmente, já não me alongando muito, quanto ao item 6, o item 6 nada mais é do que uma multa isolada decorrente do item 2. Então, no item 2, eles fizeram um levantamento fiscal com base em possível omissão de saídas tributadas por conta da não escrituração de documentos fiscais, e no item 6 veio a multa isolada no valor de 10%, porque essas mercadorias eram de uso e consumo, e a decisão de primeira instância já a reduziu, conforme dito, a base de cálculo para R$ 419 mil aproximadamente. Então, no recurso, nós apenas pleiteamos, excelências, a aplicação do artigo 527A, tendo em vista que essa aquisição e não escrituração de mercadorias de bens de uso e consumo não gerou qualquer sonegação fiscal, não houve prova de dolo, fraude ou simulação, e com relação aos antecedentes do contribuinte e seu porte econômico, não houve qualquer comprovação por parte do fisco, a resultar na inaplicabilidade da norma. Cito, por último, aí nos memoriais, precedente recente da Câmara Superior, datado de 8 de dezembro de 2021, da qual se constatou que os antecedentes do contribuinte e seu porte econômico não é condição ou fato suficiente para obstar a redução da multa, e sim para a parametrização do seu montante, né? A qualificação do seu montante. Então, pleiteamos aí, principalmente porque foram 104 notas fiscais ao final do processo, tidas como não escrituradas e que foram escrituradas extemporaneamente pela empresa. Pleiteamos, então, a redução da multa com base no artigo 527A. É isso que tinha a dizer. Agradeço demais, desculpe a fala, são vários itens e pretendi não me delongar muito. É só, excelências. Obrigado, doutor Cláudio. Sempre bem articulado na sustentação oral aqui. Está de parabéns pela sustentação oral. Passo a palavra ao doutor Rafael. Muito obrigado, doutor Silvio. Muito obrigado, doutor Cláudio, pela excelente sustentação oral. Muito bem articulado. Trouxe pontos relevantes, de modo bem estruturado, bem conectado. E, de fato, a sustentação oral trouxe pontos realmente interessantes, pontos relevantes à atenção, que merecem até uma verificação mais atenta. Então, por essa razão, realmente pelo
convencimento que a sustentação oral trouxe. Eu vou tirar o processo de pauta para dar uma melhor analisada sob a luz dessa sustentação oral, dessas informações trazidas à luz pelo nobre advogado. Tá ok, doutor. Então, doutor Cláudio, eu vou devolver os autos ao relator, tá? Aí ele vai poder analisar melhor a questão de posse dos memoriais aqui, que cita até páginas do processo, e assim que ele terminar o voto, ele retorna à Câmara para julgamento. E na oportunidade também, se o senhor puder, está disponível para qualquer esclarecimento de fato, eu acho importante o comparecimento, tá? Agradeço demais, mais uma vez, principalmente pelo fato de o processo ter sido retirado de pauta anteriormente, porque a gente teve acesso aos autos de última hora, então pudemos, nesse período, fazer um estudo comedido dos autos, dos argumentos do contribuinte, e melhor trazê-los aí em sede de memoriais. Agradeço demais a atenção de vossas excelências, tenham todos um excelente final de semana. E aguardamos aí novamente uma pauta futura. Fico à disposição. Tá ok, doutor. Obrigado. O processo, então, foi retirado de pauta. Com a retirada de pauta desse processo, devolvido para o relator, encerro a sessão de julgamento. Peço para que todos aguardem o encerramento da gravação e transmissão. O Hélio, que nos acompanha, ele está providenciando a gravação e a transmissão. Então, eu peço a todos que aguardem o encerramento. Bom dia a todos e tenham um bom final de semana também.